Olá pessoal, vou fazer uma aula aqui sobre multiplicação de números decimais. Aí vocês vão pensar, professor, você já colocou a aula de multiplicação de números decimais. Na verdade eu fiz uma aula online, né, com vocês de multiplicação com números decimais, mas se eu não me engano eu não deixei na plataforma. Então na plataforma tem aula de divisão, tem de adição e subtração, mas não tem de multiplicação. E muitos alunos podem ter, na verdade muitos não, alguns alunos que entraram em contato comigo perderam a aula, gente, a aula online, e tendo uma aula gravada sobre multiplicação fica mais fácil resolver questões. Então, vou deixar essa aula sobre multiplicação de números decimais, e eu notei que a maioria está bem tranquilo. Junto dessa aula eu deixo um exercício com vocês, tá bom? Para vocês responderem, mas não é para me entregar não, é um exercício só para treinar na fixação e depois eu venho corrigindo o exercício nas aulas posteriores, tá bom? Então vamos lá. Ó, quando eu falo de multiplicação, essa aula vai ser um pouco rápido na multiplicação, porque a gente já viu, na verdade, né? Multiplicação de decimais, ou seja, números decimais, ok? A gente tem algumas regrinhas específicas. Vou colocar exemplos aqui bem práticos. A gente tem regras para quando apenas um dos números tem vírgula. Bota até aqui. Apenas um dos números tem vírgula. Vou botar aqui exemplo 1. Tem regra, exemplo 2, para quando os dois números têm vírgula. Vou colocar aqui tá? E tem regra também para quando a gente precisa casar os números. Vou no caso, organizar as casas decimais. Eu vou colocar aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar assim. 253, 2,53 vezes 1,0, por exemplo. Já a gente vê o que acontece ali, tá bom? Então vamos lá. Quando somente um tem vírgula, 3 vezes 4, multiplica sempre normal, e a vírgula a gente percebe no final, tá? 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 2. Perdão, desculpa. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Perdão. 3 vezes 3, 9, tá? Então, perceba o seguinte, já foi com 3. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vamos somar normalmente. Aqui, ó, 2. 4 com mais 8 dá 12, sobe 1. 1 mais 9, 10. Mais 2, 12, sobe 1. 1 mais 6, 7. Quando somente um dos números tem vírgula, seja no número de cima ou no de baixo, a vírgula vai descer exatamente na coluna onde está. Tá certo? Na mesma coluna. Por isso que os números têm que estar organizados, feito direitinho. Se eles ficam bagunçados aqui, meio tortinho assim, a vírgula vai descer errada, tá? Esse é o primeiro exemplo. No segundo, quando os dois têm vírgula. Aqui, ó, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 1, deixa eu vermelho. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Acabei com 0, né? Então, 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Ok? Agora com 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Praticamente aquela mesma conta, né, gente? Então, 0, 2, 12. Aqui dá 12, sobe 1, mesma conta. Só que agora, vamos prestar atenção, os dois números têm vírgula. Então aqui prestem bastante atenção. A gente tem que pensar o seguinte, para cada número que tiver depois da vírgula, a gente vai recuar também um número antes da vírgula. Então perceba o seguinte, quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? Tenho 1, tenho 2, 1, 2. Dois números depois da vírgula. Então eu vou descer minha vírgula exatamente na coluna que estava, ou seja, aqui, só que eu também recuo dois números, 1, 2, então a vírgula ficou aqui, ó, 7,2220, certo? Eu posso chamar assim, ou 7,2220, vamos chamar assim, também dá certo, tá bom? Então percebam o seguinte, quando os dois números têm vírgula, eu tenho que descer e tenho que recuar, só que eu vou recuar quanto? A quantidade de vezes que
de casas decimais que eu tiver depois da vírgula. Se fosse só um número aqui, eu descia e recuava só um. Se tivesse 10 números aqui, eu descia e recuava 10 números, tá bom? Então vamos lá para aquele outro exemplo ali, o exemplo 3, né? Eu esqueci até de colocar o número. Exemplo 3, tá bom? Então vamos lá. Os dois têm vírgula, porém tem quantidade de casas decimais diferentes. Então o que é que a gente poderia fazer, ó? Se eu, na hora de armar essa conta, tanto faz se vai ficar em cima ou embaixo, tá? Mas eu costumo botar um número maior em cima. Como esse número é 2,53 e ela é 1,0, aqui tem duas casas decimais. Mas uma regra para ficar sempre certa e importante é que seja colocado vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, esse 1 não poderia... Ó, jeito certo, vou até botar aqui um ok. Jeito errado de armar essa conta, assim, ó. 2,53 vezes 1,0. Por que esse seria o jeito errado? Porque, deixa eu olhar se a câmera pegou. Pegou. Por que seria o jeito errado? Porque, como a gente não respeitou a casa tendo vírgula embaixo de vírgula, na hora de calcular e passar a vírgula para o lado, a gente ia passar no final a vírgula para o lado errado. E ia poder até acertar o número, mas a vírgula ia ficar errada, tá bom? Então, lembrando, vírgula embaixo de vírgula, como está aqui. Porém, se você perguntar, professor, e aqui não está faltando um número, vai deixar esse buraco aqui? Você pode deixar esse buraco aí que não vai mudar em nada. Mas, se você quiser, para organizar, bota um 0, certo? Porque, na verdade, vou até falar sobre isso já, tá? Então, vou nem falar agora, mas já eu explico aqui essa diferença de 0. Falei na aula online, que a gente fez na quinta passada, mas vou falar nessa aula de novo para ficar bem fixo, tá? Se eu fosse calcular isso aqui, era bem simples, né? O 0 vezes 3, 0. 0 vezes 5, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Somando tudo, teria 0, 0, 3, 5, 2. Ou seja, os dois números têm vírgula, vai descer e vai recuar. Quantas casas? Quantas casas eu tenho depois? 1, 2. Então vai recuar 2. Então, ó. 1, 2, então 2,5300 por 2,5300, tá? Sobre a questão dos zeros que eu queria falar com vocês, tem duas dicas, tá? Às vezes é complicado dar dica porque tem aluno que pega a dica, mas tem aluno que confunde, pega a dica e na verdade confunde. Aí eu fico com medo de dar dicas e de acabar confundindo, mas eu acho que essa aqui é uma dica tranquila. Então, ó, percebeu que aqui a gente tinha dois zeros depois da vírgula? Se você quisesse, você nem precisava fazer. Para não ter essas duas colunas de zero, você poderia fazer assim, ó. 2,53 vezes, agora colocando vírgula embaixo de vírgula, tá, gente? Aqui não ia dar zero, você já sabe que isso aqui vai dar zero, tá? Então você esqueceria por enquanto, farei a conta só com 1. Farei assim, ó. 1 vezes... Faria a conta só com 1, só que você ia colocar a resposta já vindo a partir daqui, ó. Não daqui, tá? Não daqui, mas colocando embaixo do próprio 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Aí vamos lá. Cadê aqueles zeros? A gente escondeu quantos zeros? Ignorou quantos zeros? Ignorou 2. Então coloca eles aqui. Aí agora, quantas casas decimais tem depois da vírgula? 1, 2. Então eu vou ter que descer e recuar 2. Porque os dois números têm vírgula. Então desço e faço 1, 2. Então a vírgula fica aqui. Olha se a conta não ficou bem mais simples e na verdade deu a mesma coisa. Entendeu? Eu fico com vontade de dar essas dicas, às vezes esse macete faz a conta ficar mais rápido, mas eu tenho até medo porque eu tenho medo de estar confundindo a cabeça de vocês. Ou seja, é como se eu tivesse deixado esses zeros guardadinhos para colocar depois. 2 zeros, porque se você perceber esses 2 zeros que estavam aqui, eles vieram para baixo também do mesmo jeito, com a continha tradicional. Mas se você não quiser pegar a dica, não tem problema, gente. Faz passo a passo que vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então, como eu disse, aqui é só uma dica. Você pega esse zero, deixa guardadinho e deixa aqui. Mas o importante é dizer que esse 1, a resposta do 1 não vai ficar vindo daqui. Ele tem que vir embaixo do 1 e assim vai. Tá certo? Outra coisa que eu queria falar, que eu já falei na aula online, eu acho que teve até aluno que tirou dúvida, mas eu quero falar novamente, porque quem faltou a aula vai entender, quem faltou o dia da aula online. A gente tem o seguinte, ó. Quando eu falo em números decimais, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. 3 pontinhos. Então, para os números decimais, quando eu estou trabalhando com os números decimais, todos esses números aqui são números uns,
certo? Aqui é 1,0, 1,00, 1,000, 1,0000, até quantos zeros você quiser. Então, na verdade, o que importa é aquela vírgula que faz aquele número ser o número 1, tá? Aquela primeira vírgula, o número não está aqui para fazer o número ser um 10,0. A nota 10 de vocês a gente não escreve assim, porque a gente só não coloca 10 e diz ok, a gente coloca 10,0, porque a gente está trabalhando com os números decimais, tá? Por isso que quando vocês tiram a nota, a gente bota lá 8,2, ou seja, não é 8 nem é 9, é 8,2, tá certo? Então quando a gente bota 1,0, 1,00 é a mesma coisa. Então, na verdade, depois da vírgula, eu posso ter quantas casas decimais quiser com zero, que não vai mudar o meu valor. Tudo vai ser número 1, tá bom? Não sei se vocês entenderam, mas eu acredito que sim. Então, pessoal, a aula de hoje é essa. Vou deixar uma lista de exercícios junto. Já vocês podem assistir isso, já ir tentando responder as questões e que a gente vem corrigindo depois, tá bom? Então, tchau, fiquem com Deus. Até mais, pessoal.